Salve, salve, nação rubro-negra, tá começando mais um giro de notícias que acontece todos os dias às 1h. Então coloca no seu despertador, 1h tem giro de notícias do canal Nosso Mengão. Eu começo o vídeo de hoje falando sobre a transmissão do jogo entre Flamengo e Botafogo. O jogo vai acontecer no sábado às 17h, 5h da tarde, e a transmissão vai ser no Premiere, fechada. Você que quer assistir o jogo, eu vou tentar disponibilizar o link pelo YouTube oficial. Se eu não conseguir pelo YouTube, eu vou tentar colocar o do Futimax. Aí se você for pelo Futimax, você aperta em fechar, opção 1 e assiste seu jogo. A próxima notícia do dia que eu vou trazer para você é sobre a renovação de Diego Alves. Primeiramente eu vou falar com respeito a todas as informações de todos os jornalistas. E o jornalista Vene Casagrande bateu o martelo e afirmou que o Flamengo não renovará com Diego Alves. Mas a situação não é bem assim. Eu vou explicar detalhadamente tudo o que acontece. A questão é a seguinte: o Flamengo ainda não decidiu, por exemplo, não bateu o martelo. Eu não vou renovar com o Diego Alves, ou se vou. Eles estão em uma negociação. É tanto que o staff do jogador de Diego Alves ainda estão esperando uma proposta do Flamengo, mais uma. E o Flamengo vai fazer outra proposta. A questão não é bem essa. O Flamengo ainda está negociando. Não tem nada descartado. O Flamengo ainda está negociando. O staff do jogador de Diego Alves está esperando uma proposta e o Flamengo irá fazer. Provavelmente ele irá ter que reduzir seu salário. O staff do jogador falou que ele tem uma proposta boa da Espanha. Essa é a questão. Ô Léo, e algumas pessoas estão me perguntando: ô Léo, e a questão do Gatito Fernandes? A multa do Gatito Fernandes é de 20 milhões de reais. Vamos supor um salário bem alto. Diego Alves renova com o Flamengo por 800 mil. Não é esse valor. Eu tô falando 800 mil. Eu tô dando um exemplo. 800 mil por 2 anos. O total, nesses 2 anos, vai dar 19 milhões e 800 de reais, fora os impostos. Mas a questão do Gatito Fernandes não compensa para o Flamengo, porque o Flamengo tem que economizar. E a questão de trazer o Gatito Fernandes seria prejuízo, porque além dos 20 milhões de multa que ele tem, ainda vai ter que trazer luvas, impostos, tudo isso. E daria mais de 30, 35 milhões. Salário todo mês. O salário dele pode ser até mais baixo que o do Diego Alves. Mas a questão é a multa rescisória, 20 milhões. Só esses 20 milhões paga o salário de 2 anos de Diego Alves. Por isso eu falo, não compensa trazer o Gatito Fernandes. A próxima notícia que eu vou trazer para você é sobre a renovação de Hugo. Hugo acaba de renovar com o Flamengo, é oficial. O vínculo contratual vai até 2025 e ele tem um contrato profissional e o salário dele vai aumentando a cada meta que ele passar. Por exemplo, foi titular tantos jogos, ele aumenta mais um pouco. Assim como Natan, Noga, entre outros jogadores da base que fizeram sucesso. O Flamengo precisa fazer 167 milhões em venda de jogadores. Iremos precisar vender algum jogador da base, alguns outros jogadores que não fizeram sucesso no Flamengo, Michael, Léo Pereira. O problema é quererem eles. E se vier uma boa proposta, por exemplo, 35 milhões de euros por Gerson, infelizmente o Flamengo irá precisar vender, porque ele precisa fazer 167 milhões para fechar o ano bem. A próxima notícia que eu vou trazer para você é sobre o Gabigol. Gabigol deverá desfalcar o Flamengo contra o Botafogo. Provavelmente o atleta não será nem relacionado para a partida contra o Botafogo, pois ele ainda está em transição da sua nova lesão que ele teve. Eu também venho trazer informação da questão do Lincoln. O Lincoln recebeu uma proposta de 20 milhões de reais do Chipre e também de uma proposta do Dinamo de Kiev. Só que a questão é a seguinte: o atleta não tem o interesse em ir para o Chipre. Como assim, Léo? Que Chipre é o quê? O atleta não quer ir para o Chipre. Então ele está esperando o Dinamo de Kiev. Só que o Dinamo de Kiev não fará a proposta agora. E o Flamengo quer vendê-lo agora. Então, o Flamengo aceitou a proposta do Chipre. E o Lincoln provavelmente vai recusar ir, porque ele quer ir para o Dinamo de Kiev. O Dinamo de Kiev só vai fazer a proposta quando a janela abrir. Lá para junho e julho, o Flamengo quer vender ele para fazer caixa e tentar comprar o Pedro. E o Flamengo precisa fazer um caixa de 167 milhões de reais. E tem que sair aquela barca. Mas o problema de sair a barca, tipo Léo Pereira, Gustavo Henrique, quem é que vai querer esses jogadores? Léo Pereira pode até ser, mas a questão é que o Benfica provavelmente não irá comprar, porque eles não são bobos. Você sabe a fase que o Léo Pereira tá, e eles não vão dar 4 milhões, 3 milhões de euros no Léo Pereira. E a próxima notícia que eu vou trazer com você é sobre Neto. É uma vergonha esse comentarista. Eu vou colocar na tela porque é inacreditável o anti-flamenguismo que ele tem. A soberba, achar que é melhor que todo mundo.
que queria fazer um campeonato sozinho, lembra quando foi lá com o Bolsonaro? O Flamengo? Que queria ganhar mais dinheiro. Começou antes. Falaram que o Jorge Jesus não ia embora. Lembram disso? Ele ia se apresentar na segunda. Que ele ia se apresentar na segunda. Hoje não se apresentou. E aí a gente fica como persona não grata pro torcida do Flamengo, porque a gente fala que é verdade. E cada um tem o seu pensamento. Eu, o Canhão, o Edilson, o Veloso. E aí a gente trabalha na Bandeirantes. Tira lá, depois vocês colocam aí. Depois coloca. Vem pra mim primeiro, deixa eu terminar aqui. Aí, vou dar os dados. Aí, o problema do Ninho do Urubu, que é uma coisa muito desagradável. Aí você contrata o Domenech Torren, que não foi um treinadorzinho medíocre pro Flamengo, e também em Nova York, que por ser auxiliar do Guardiola, achavam que era um monstro sagrado. Né? Aí queriam fazer com que o futebol voltasse, que foi o time que mais quis que o futebol voltasse antes. Mandaram o cara embora, acharam que tinham contratado um baita de um treinador e falaram assim, ó, nós temos um pensamento diferente, o Flamengo é de... Me parece que no futebol do Rio de Janeiro só tem o Flamengo, não existe só o Clube de Regatas do Flamengo. Não é esse não, sem Vasco, sem Fluminense, sem Botafogo, sem Bangu, sem o América, sem Campo... Não, a história é essa. O Canal 100 sempre me mostrou isso. E aí, já saiu fora da Copa do Brasil. De uma maneira vergonhosa, porque o São Paulo foi lá e 5. Nas duas. Nas duas, 5. Aí vai, perde pro Racing. Não é que perdeu porque, jogou muito bem no primeiro jogo, jogou muito bem. Não. Tomou um vareio tático do Racing. No primeiro e no segundo jogo. Aí vem uma bola. A bola vem pro Everton Ribeiro fazer o gol. Aí se ele cabeceia, pum, aqui no chão, ele faz o gol. O que ele quis fazer? Futevôlei. Pro outro lado. Vocês viram o lance? Vi. O Isla. Faz o gol. Faz o... Pum. Aí o De Arrascaeta mete uma bola pro Vitinho, que ele está fora do alcance do gol, porque ele está mais pro lado esquerdo. O que ele faz? Dribla o goleiro, igual você fez com o Dida, igual você sempre fez na sua vida. Não, aí ele vai, quer driblar. Vem pra mim, eu não pedi pra colocar. Então vamos lá, fala do jogo aí, vai lá. Não, o Flamengo realmente que era aquele time que era favorito a todas as competições, né? Mas depois que saiu o Jorge Jesus, o que a gente está acompanhando é o Flamengo ser eliminado. Era favorito no jogo contra o São Paulo, foi eliminado. Era favorito contra o Racing, foi eliminado também. Então o time não se encontrou mais. Em todas as competições, no Brasileiro também corre atrás da ponta da tabela, não consegue se ter uma regularidade que tinha com Mas isso não é só um jogo, né, Veloso? Hã? Não é só um jogo. Não é só, estou falando vários campeonatos. E tudo que eles fizeram até agora. Só coisa errada. O Flamengo não se acerta em várias competições que está disputando, né? Então o Rogério está com muita dificuldade para acertar esse time, embora a gente tenha que reconhecer e dizer também que ontem ele cometeu erros importantes. Isso, né, que eu ia falar antes da imagem. Que contribuíram para a eliminação. Eu ia dar um cacete nele antes da imagem. Então, não, mas como vê a imagem, eu aprendi que na televisão é a imagem. Se a imagem está lá, eu falo sobre imagem. Então, ele contribuiu ontem com as decisões que tomou, né? Ele foi o culpado. Primeiro que ele não escalou o Pedro. Se o Pedro tá no banco, ele tem que entrar. E como é que ele deixa o Vitinho jogar até a final? O Vitinho joga o tempo todo. Ele tira 2 meias do time. Ele tira os 2 meias e coloca o João Gomes de volante. Então, quer dizer, o Rogério, que a gente reconhece que vinha, pelo menos, uma grande fase no Fortaleza, não repete, não consegue repetir isso no Flamengo. Porque até aqui... O Flamengo com o Rogério soma 2 eliminações. 6 jogos, 1 vitória e 2 eliminações. Tá mal no Brasileiro também. Vamos lá. O Edilson disse, eu quero ver o Rogério. Não, Edilson. Tô dando risada. Pode falar então, pode falar. Vai lá. Quem quer o Rogério Ceni agora? Agora virou um leilão. É que eu ia te fazer uma pergunta, mas você tá rindo, não sei o porquê. O Flamengo, há 3 semanas atrás, o Brasil inteiro, o mundo inteiro queria Rogério Ceni. Palmeiras, São Paulo, volta o Rogério Ceni, Flamengo, tudo. Agora tá de graça, hein? Quem quiser pode levar. Até se quiser voltar pro Fortaleza. Oi? Ele caiu? Não, mas se alguém botar um dinheiro, o Flamengo libera.